semana passada, o ex-ministro Eduardo Pazuello, ele foi convocado para depor na CPI, chamada de CPI do Covid. É aquela CPI que está tentando, de alguma forma, provar que o presidente da República matou mais de 500 milhões de pessoas com essa tal de Covid do caramba. Quando saiu a informação de que Eduardo Pazuello ele iria prestar, ou melhor, que ele foi convocado, os vagabundos de sempre, não tem nenhuma novidade, eles começaram a apostar que ele não iria. Quando ficou evidente de que ele, de fato, ia para prestar esse depoimento nessa CPI, então esses mesmíssimos vagabundos, eles então passaram a apostar que o ex-ministro da Saúde, ele iria ficar em absoluto silêncio. Eu até peguei duas manchetes das tantas que circularam por aí, dizendo que Eduardo Pazuello ele não iria falar, que ele ia ficar completamente calado. São essas imagens aqui. Elas são duas, mas representam um monte de notícias que saiu por aí dizendo que ele iria ficar em silêncio. Na verdade, é assim. Se ele tivesse ficado em silêncio, teria sido muito bom para esses esquerdalhas, para esses vagabundos de sempre. Porque o que Eduardo Pazuello fez quando ele começou a depor lá na tal da CPI foi um verdadeiro estrago naquela comissão parlamentar de inquérito, ou também conhecido como circo parlamentar de inquérito. Escolha o termo que você quiser. Eduardo Pazuello, ele almoçou aqueles caras, ou ele jantou, ou ele exterminou, ou ele aniquilou, ou ele atropelou. Você escolhe o termo. Porque, ao contrário do que os vagabundos estavam falando, de que ele iria ficar no mais absoluto silêncio, ele foi lá e ele falou muito, muito mesmo. Ele não deixou uma única pergunta sem resposta. E para o desespero dos vagabundos que estão lá, Renan Canalheiro, Rodolfo Rodrigues, aquele Osmar Assis, que são os cabeças dessa patifaria, junto com aquele tal de Barroso, Luiz Roberto Barroso, simplesmente Eduardo Pazuello jantou aqueles caras, mas jantou muito bem, atropelou. Quer um exemplo? Veja, são 20 segundos. Em 20 segundos, aquele vagabundo lá, o tal do Renan Canalheiro, faz uma pergunta para ele. Observe a resposta que ele deu para Renan Canalheiro. 20 segundos, eu já volto. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, você deveria saber disso. Eu estou de... Então, você viu a resposta que ele deu? Você viu o coice que ele deu em Renan Canalheiro? Renan, eu, na qualidade de ministro, eu não posso ficar recebendo empresário lá no meu escritório. Não devo receber. E você
deveria saber disso. Sabe por que ele falou isso de maneira dura para Renan Canalheiro? Você deveria, era obrigação sua saber isso? Porque lá no passado, Renan Canalheiro, ele já foi ministro também. Então ele já era obrigação dele saber que o ministro não recebe empresário, não se envolve em negociatas, não se envolve em acordo. Mas é claro que Renan Canalheiro, sendo vagabundo, bandido, ladrão, é óbvio que ele, com certeza, na época que ele foi ministro, com certeza ele deve ter recebido empresários, entre aspas, né, patifes, estelionatários da mesma marca dele para fazer patifaria, para se envolver em roubo e corrupção. Foi por isso que ele levou esse coice. E com mais um acréscimo. Eduardo Pazuello, na condição de militar, de general, ele não permitiu que aqueles vagabundos, eles fizessem com ele o que fizeram com os outros. Ou seja, humilhação, ameaça, ironia, tentar pressionar o cara. Um militar da patente dele jamais iria curvar a cabeça para vagabundo, para bandido, para ladrão da marca de Renan Canalheiro e daquele tal de Osmar Assis. Essa CPI, ela tem um componente, um detalhe que tem muito a ver com algo que eu já havia falado em um vídeo anterior. Um vídeo que eu fiz alguns dias atrás. Esse vídeo daqui, ó. Quando eu comentei a respeito da tal intelectual dos esquerdalhas, a tal da Anitta. E em determinado momento naquele vídeo eu disse que esquerdalha é um ser burro. E essa CPI, ela só serve para ratificar o que eu havia falado. Esquerdalha é um ser extremamente burro. Isso porque quando eles fizeram essa porcaria dessa CPI contra o presidente, o cálculo que eles fizeram era que nós, os apoiadores do presidente, iríamos ficar contra essa coisa, que nós iríamos protestar, que nós iríamos invadir as tais de rede social para fazer protesto contra essa CPI. Só que eles quebraram a cara porque são burros. Nós sabemos que é uma CPI de vagabundo, mas mesmo assim, nós queremos que essa coisa ela vá até o fim. Ao contrário do que eles haviam calculado, nós queremos que essa porcaria de CPI ela vá até o fim. E sabe por quê? Porque à medida que os dias vão passando, à medida que os trabalhos vão avançando, vai chegando um momento que a coisa começa a ficar mais estreita. Em algum momento, esses vagabundos eles vão se deparar com as seguintes questões. Por exemplo, cadê os bilhões que foram enviados pelo governo federal? Foi para onde esse dinheiro? Foi enviado para governadores e prefeitos. Cadê esse dinheiro? Cadê todo o material, toda a logística feita pelo presidente, pelo governo federal, para enviar material para esses caras por aí nos estados e nos municípios? Outra coisa, o governo, ele, além de ter tomado essas providências, nós não podemos esquecer que foi pago durante 3 ou 4 meses, agora eu não consigo me lembrar direito, aquele auxílio emergencial de R$600. É um fato. Então, o presidente, ele fez tudo o que era possível dentro das atribuições dele, dentro das possibilidades dele, para que essa porcaria de Covid ela fosse devidamente enfrentada. Então, à medida que os trabalhos avançam, em algum momento esses caras vão ter que topar com isso. Se eles querem dizer que o presidente foi omisso, foi displicente, etc., os fatos mostram
outra coisa. Eles vão ter que se deparar com a seguinte questão: ou eles vão ter que responder essas questões, essas perguntas que eu acabei de colocar aqui, ou eles vão ter que inventar mentiras, patifarias, outras coisas para tentar sustentar essa narrativa que todos nós já percebemos. É fácil perceber, não dá nenhum trabalho perceber que se trata tudo de mentiras e mais mentiras. Conclusão: esses vagabundos, eles, como eu disse, eles são burros, eles parecem que não aprendem. Eduardo Pazuello foi lá e jantou esses caras, distribuiu coice à vontade para esses vagabundos. E o que é que esses burros do caralho eles querem fazer? Eles querem convocar o filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Está na cara que vão levar mais coice. Aventou-se, circulou-se uma notícia de que talvez eles queiram também convocar para prestar depoimento nessa CPI, nesse circo, o pastor Silas Malafaia. É bom eles fazerem isso, porque eles vão tomar mais sapatada ainda, mais coice. Com Eduardo Pazuello, eles já tomaram o que tomaram. Agora imagine se eles levarem para lá o filho do presidente ou o pastor Silas Malafaia, ou ambos em ocasiões diferentes. Eles vão ser novamente triturados como eles foram com Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello, o orgulho do nosso país. Eduardo Pazuello, um trator que corretamente atropelou aqueles vagabundos lá desse circo chamado CPI de Covid. Ok? Vídeo concluído aqui. Eu espero que você aprecie, eu espero que você goste. Eu vou continuar, como sempre, acompanhando essa CPI, mas o ritmo dela está nesse sentido daí. Hoje é segunda-feira, eu quero aproveitar para te desejar uma ótima semana, uma semana produtiva, bom trabalho, enfim, uma ótima semana. Se você, por acaso, não for inscrito, faça essa gentileza, se inscreva aqui no canal, dá essa força, dá essa moral, esse apoio, tá bom? E claro, não deixe de... não dá trabalho nenhum, cara. Nenhum trabalho. Deixe lá o seu gostei, aquele like, isso aí é super fácil, zero trabalho, porque ajuda bastante aqui os vídeos aqui no canal, tá bom? Muitíssimo obrigado, até...